Fala, nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você que me acompanha aqui no React Paysandu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente vai falar sobre o jogo de ontem entre Paysandu e Vasco da Gama, no qual o Paysandu foi derrotado por 2-0 jogando no Estádio Olímpico do Pará. E a gente sabe que poderia ter sido um resultado melhor, né? O Paysandu, infelizmente, foi derrotado. Fez uma boa apresentação mais uma vez, como fez contra a equipe do Brusque, contra a equipe do Barra e agora contra a equipe do Vasco. E mais uma vez não ganhou. Aonde está o problema? A gente vai conversar aqui, vai bater um papo sobre o que o Paysandu anda pecando e o que o Paysandu precisa fazer para melhorar, para conseguir vir as vitórias. O Paysandu faz uma boa apresentação, mas não vence. A gente vai debater muito sobre isso, já avisando o jogo de sábado lá em Sergipe, diante da equipe do Itabaiana, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai debater muito, né, sobre essa equipe do Paysandu, também sobre os jogos que vai ter ainda na Copa do Brasil, de 2026 pela quinta fase. Ontem teve 5 jogos e a gente vai falar muito sobre isso, mas antes de iniciarmos o vídeo, a gente pede para que você deixe o like, se inscreva aí no nosso canal e também ative o sino das notificações. É muito importante você estar se inscrevendo. Estou vendo muita gente acompanhando, mas não estão se inscrevendo. Então, senta o dedo aí no inscrever-se e também curtir o nosso conteúdo aqui, que é muito importante, né? E comentar o que você está achando do Paysandu, o que o Paysandu precisa fazer para melhorar também. A gente quer saber a sua opinião aqui no React Paysandu. Agora, sem enrolação, vou colocar a vinhetinha e após a vinheta, a gente vai falar tudo sobre o maior campeão da Amazônia. Beleza, Fio Bicolor, a gente vai falar sobre essa partida de ontem, que o Paysandu, mais uma vez, né, galera? Mais uma vez o Paysandu faz uma boa apresentação, faz um bom primeiro tempo, amassa a equipe adversária, só que não aproveita as oportunidades. O Paysandu que contra o Brusque deu mais de 30 finalizações, 10 no gol, né, e fez apenas um gol. Contra o Barra, o Paysandu teve um bom segundo tempo. Primeiro tempo, teve um jogo parelho contra a equipe do Barra, mas também criou algumas oportunidades. Teve chance até de fazer 2-0, não fez. Mais uma vez pecando naquele último terço do campo. Então o Paysandu precisa acertar esse pé, ter mais tranquilidade lá na frente para poder fazer os gols. O Paysandu tem criado oportunidade, só que não vem aproveitando. E ontem, contra a equipe do Vasco, o Vasco é uma equipe de Série A, rapaziada. O Vasco é um time de Série A, um time que tem jogadores melhores, né, em questão física, porte físico. Tem alguns jogadores do Paysandu que não tem esse porte. Ontem o Thalisson não conseguiu se criar muito, porque ele é um jogador pequenininho, não tem um porte físico, é jovem. Então, geralmente, o Thalisson que vem entrando bem nas partidas. Ontem não conseguiu agregar muito. Então, o Paysandu teve oportunidade no primeiro tempo, o Vasco estava atordoado. Méritos ao Paysandu, que conseguiu fazer uma boa marcação-pressão lá no campo ofensivo, né, na saída de bola da equipe do Vasco, que era forçado em muitos momentos a dar o chutão com o goleiro Léo Jardim, com os seus zagueiros, né, e a gente não via muita progressão do melhor jogador da equipe do Vasco, que é o Andrés Gomes, que tentava, mas o Edilson ontem foi muito bem, estava muito bem na partida, e a gente tem que falar também, a gente tem que elogiar quando o atleta vem bem, né? O Edilson vem em evolução muito grande com a camisa do Paysandu. O Edilson que na temporada passada era muito criticado, muitos pediam a saída do Edilson, eu era um, só que a gente tem que ser justo. Tem que ser justo e admitir que o atleta vem em crescimento, vem agregando muito no Paysandu, vem dando a vida ali naquela lateral. Então a gente também tem que elogiar. Estava muito bem ontem na partida e o Paysandu criou oportunidades. Bola na trave do Ítalo, estava impedimento, aí eu já não tenho tanta certeza. Mas foi uma finalização na trave, o chute do Marcinho que passou à direita do Léo Jardim, né? Outra finalização que o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, espalmou e quase o Rinco chega, só que o Cuiabano cortou o perigo. Então o Paysandu criou oportunidade no primeiro tempo,
né? Criou muitas oportunidades, bola na área, que quase resultaram em gol, né? Então o Paysandu, mais uma vez, fazendo uma boa apresentação. E só que fica uma preocupação, né, rapaziada? O Paysandu hoje tem apenas um time bom, que é o time titular. O time titular do Paysandu é muito bom, só que quando você mantém uma intensidade, uma hora tu vai cansar, não tem jeito, vai ter que trocar. E quando troca, os jogadores que vêm entrando não vêm mantendo o mesmo ímpeto, não vêm mantendo a mesma pegada no quesito marcação, no quesito ofensividade. O Paysandu perde muito, principalmente quando troca um Ítalo Carvalho, apesar que o Juninho vem entrando bem às vezes. O Thalisson também vem entrando muito bem nas partidas. Então o Paysandu tem algumas peças que não vem entrando tão bem. O Henrique ontem eu achei que entrou muito disperso. Também contra o Barra não entrou bem. Lucas Cardoso também, para mim, um jogador nulo, que até agora não apresentou o que a gente espera, né? No Náutico foi muito bem, conseguiu acesso com a equipe pernambucana. E agora no Paysandu ainda não fez uma apresentação que a gente pensasse assim, a gente pode contar com esse atleta. Até agora a gente não viu uma apresentação dessa do Lucas Cardoso, que chegou aí com status para ser substituto do Marcinho, mas acabou indo para a ponta, sendo jogador de beirada de campo, tanto que agora ele substitui o Cleiton Pego ou o Rinkel. Então, para vocês terem uma noção de como está o Lucas Cardoso, o treinador tentando colocar ele em outras posições para ver se dá certo. Só que até agora o jogador não tem se ajudado. E o Luciano Taboca, que geralmente vinha entrando nas partidas e contra o Barra entrou, não agregou, ficou juntamente ali com o Luciano. O Luciano Taboca ficou com o Lucas Cardoso no mesmo lado. Logicamente que não ia dar certo. Eu torço muito pelo Luciano Taboca, sinceramente, eu torço muito para que ele dê certo. O jogador que veio do Cametá, né, tem uma idade acima dos 30 anos, salvo engano, tem 32 anos. Então, um jogador que eu torço para dar certo. Mas até aqui também não tem agregado muito. Acredito que só fez uma partida boa, que foi contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, no estádio da Curuzu, que o Paysandu venceu por 3-1. Né, ele jogou muito bem. Só que depois disso foi ladeira abaixo. A gente percebe até uma questão física dele muito abaixo. Tanto que ontem nem entrou no lugar do Bonifácio, e que ontem o Bonifácio também não estava muito bem, não. Apesar que o Bonifácio é um cara que é mais defensivo, não apoia tanto o campo ofensivo, né? Ontem, no lance do primeiro gol, foi uma falha geral do Paysandu. Um lance que o Castro vai cortar a bola, vai fazer interceptação e acaba furando. Aí o Bruno Bispo se desloca da posição dele, que é lá da esquerda, para cobrir o Castro e dá um chute para fora e ele vai junto, ele dá uma tropeçada e fica lá fora. E nisso, aí vai a inteligência do adversário. Cobrou rápido o lateral, cruzamento, né? O Castro ainda tentou se recompor ainda na marcação, tentou evitar o cruzamento, mas o cruzamento foi feito. E nisso que foi cruzado para trás, o Bonifácio tentou se antecipar, tentou dar o corte ali na bola e acabou que perdeu totalmente o timing da bola. E nisso, o Spinelli, como é um grande centroavante, dominou a bola já ajeitando para fazer a finalização de frente com o goleiro Gabriel Mesquita e dando uma pancada no alto. Sem chance, abrindo o marcador, só que o Paysandu ainda teve a oportunidade. Após o Juninho fazer uma grande jogada pelo lado direito, fez o cruzamento e o Massinho pegou de frente pro gol e mandou um na lua. E a gente sabe, né, rapaziada, quando a gente pega um clube de grande porte, que é o Vasco da Gama, a equipe do Vasco, que é muito bem treinada pelo Renato Gaúcho, o Paysandu não pode perder essas oportunidades, rapaziada. Não pode perder. E o Massinho teve a bola do empate, que poderia ser um outro jogo. Pode ser que o Vasco poderia fazer o segundo, o terceiro, enfim. Mas o Paysandu voltaria ao jogo, seria outra atmosfera, o torcedor também ia junto, que estava jogando junto. Então, foi um banho de água fria, a gente pode dizer assim, porque logo depois
saiu segundo do Vasco, aí sim, o Paysandu mostrou totalmente que não tinha forças para reagir, para desempenhar, né, pelo menos um gol para diminuir a margem do Vasco para o Rio de Janeiro, e eu confesso que é muito difícil, bem improvável o Paysandu reverter. Eu tô sendo sincero, rapaziada, eu não vou chegar aqui, olha, Paysandu, bora, galera, bora torcer, bora não sei o que, porque a gente vai torcer, isso é um fato, e sempre vai manter esperança. Mas é bem improvável o Paysandu reverter esse resultado lá no Rio de Janeiro, principalmente que é uma das prioridades do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que na temporada passada chegou na final da Copa do Brasil, então é um adversário muito difícil e é bem improvável o Paysandu conseguir reverter esse placar. A gente torce, mas é muito difícil, é bem improvável o Paysandu conseguir reverter. Nosso foco principal tem que ser na Série C. Logicamente que a gente não vai com qualquer time para lá, para não pegar porrada como foi contra o Nacional, e colocou só o time de garotos e pegou um 7-0. Colocar o time de garotos de novo vai pegar de 10 para cima. Então tem que ter um planejamento aí para esse jogo da Copa do Brasil, que é só no próximo mês. É só em maio. Então o Paysandu ainda tem aí a Série C, que é nossa prioridade. Jogo contra Itabaiana, um time que eu acompanhei contra o Guarani. Tá apenas com 1 ponto em 3 jogos. É uma equipe que tem muita dificuldade para propor o jogo. É uma equipe que não sabe jogar com a bola no pé, é uma equipe que é mais voltada para o contra-ataque. E o Paysandu pode se aproveitar disso, jogando fora de casa. E acredito até que o Paysandu vem fazendo boas apresentações jogando fora de casa, como foi contra a equipe do Volta Redonda. Não teve tanto sufoco contra a equipe do Volta e conseguiu trazer 3 pontos. Quem sabe o Paysandu não faz a mesma jogabilidade contra a equipe do Itabaiana e traz os 3 pontos lá de Sergipe. Beleza, rapaziada? Aquele abraço para você. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Se você é bicoloto, vai se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sino das notificações para quando a gente estiver fazendo mais vídeos, chegar aí em notificação no seu celular e você poder acompanhar nosso trabalho, beleza? E olha, a gente quer saber sua opinião também. Quer saber sua opinião? O que você achou desse jogo? Quem foi uma peça que não agregou tanto? Como é que você achou o jogo coletivo do Paysandu? Eu quero que você comente aqui e qual a tua expectativa para o jogo de sábado contra a equipe do Itabaiana. Beleza, rapaziada? Aquele abraço. Tamo junto.